Nossos cumprimentos a todos que nos assistem. Vamos ver se hoje, a partir do tema egoísmo, orgulho e auto-amor, possamos dar o nosso recado e suscitar aí uma reflexão sobre esse importante tema do cotidiano da nossa vida. Vamos iniciando a nossa fala com uma fábula que vem lá do Oriente, que certamente você já ouviu falar, mas ela deve ilustrar o recado que devemos dar hoje. Era uma vez 2 sapos, conta a lenda. O primeiro sapo morava no fundo de um poço, nas águas do fundo de um poço de 60 centímetros, mais ou menos, de largura por meio metro de profundidade. Lá ele nasceu, lá ele viveu, e de lá ele nunca saiu. Um dia, um outro sapo caiu naquele poço, para espanto e desgosto do seu antigo morador. Alguns minutos de silêncio entre eles, e o sapo do poço perguntou: "De onde você vem, estranho invasor?" "Venho das praias do mar", respondeu o sapo. "Mar? Nunca ouvi falar. E o que vem a ser o mar?" "O mar é uma imensa extensão de água que não se vê o fim", respondeu o recém-chegado. "Mentira! Mais água do que a água deste poço não existe." "Tanto existe", replicou o sapo recém-chegado, "que o mar, de onde eu venho, cabe milhares de poços como esse, e ainda sobra mar." "Não é verdade. Você invadiu meu poço e ainda está me insultando." "Nada disso, amigo. Você fala assim porque você nunca saiu deste poço. Você nunca viu o mar." E a discussão entre os 2 sapos continuou acalorada. E até hoje o sapo do mar não conseguiu convencer o sapo do poço de que estava falando a verdade. O orgulho, meus amigos, é um sentimento muito danoso para todos nós. De todos os nossos defeitos morais, de que ainda somos portadores naturalmente, porque somos imperfeitos, o orgulho provoca um dano muito grande em nossa vida. Nos causa muitos problemas no dia a dia da nossa vida. E o orgulho podemos dizer, ele é o filho da ignorância com o egoísmo. Veja a história dos sapos. Não orgulho no sentido de satisfação pessoal, não orgulho no sentido de alegria por ter realizado uma conquista, por ter alcançado uma certa condição. Não, mas o orgulho no sentido da arrogância, da soberba, da prepotência. Ou seja, o orgulho como sentimento que leva o indivíduo a se considerar superior aos outros para impor sua vontade. Já o auto-amor, que nós vamos falar também, é outro tema, auto-amor, autoestima, é o compromisso do ser humano consigo mesmo. Você é responsável pela sua vida, pelas suas conquistas, pelas suas realizações, e não deve desprezar-se. Cada um de nós é construtor do que chamamos de autoestima ou auto-amor. É a partir do auto-amor, ou seja, do amor a si mesmo, que você pode pôr-se em condições de amar o outro, de amar o próximo, como disse Jesus. Amai o próximo como a si mesmo. Amar-se, portanto, é o primeiro dos nossos deveres, na ordem natural das coisas. É o auto-amor que leva a valorizar a vida, a gostar de viver, a dar à vida uma finalidade gloriosa em que devemos acreditar. Quando a pessoa perde esse auto-amor, quando ela realmente se subestima, ela se nega a si mesma e, em consequência, ela se isola do mundo e das pessoas que a rodeiam. Não confundir o auto-amor com o egoísmo, com o orgulho. Não é isso. O auto-amor é a ponte que
ela constrói em direção ao próximo e ao mundo, porque a partir desse alto amor, o que a pessoa quer para si mesma, ela vai querer para seus semelhantes. E vai confirmar aquela assertiva de Jesus, quando disse: não façais aos outros aquilo que não quereis que os outros vos façam, mas fazei a eles o que quereis que vos façam. Não é lógico isso? Não é consenso isso? A autoestima, meus amigos, é a ponte para o mundo. Quando estamos bem conosco, quando nos sentimos alegres, felizes, tudo em volta é maravilhoso. Você já deve ter percebido isso. A luz do sol é mais radiante, as estrelas brilham mais no céu, a natureza é mais bela e as pessoas também nos são mais simpáticas. Nós sentimos disposição maior para viver, para compreender e para amar as pessoas, até aqueles que nos causam problemas. O que é isso senão a demonstração de que nós precisamos estar bem conosco mesmos para podermos distribuir o que temos de melhor em nós, ou seja, para poder amar o próximo. Estar bem não se restringe aos bens materiais, veja bem, não é isso de que estamos falando. Deve ser aquela paz consigo mesmo, aquela força interior que nasce da alma para viver plenamente a vida, e que Jesus nos prometeu quando disse: minha paz vos deixo, minha paz vos dou. Eu não vos dou a paz do mundo, eu vos dou a paz de Deus, que o mundo não pode dar. Que paz é essa? Que conquista é essa? Que está tão próximo e ao mesmo tempo tão longe de nós. Porque nós olhamos o mundo para fora e esquecemos de olhar o nosso mundo para dentro. Nesses momentos sentimos que todos nós, todos somos iguais. E que a alegria dos outros deve ser a nossa própria alegria. É a solidariedade que está presente na natureza, na lei da natureza, e deve estar muito presente na vida de cada um de nós. Já o orgulho é intensamente perturbador. Nós geralmente não percebemos isso. Nós não percebemos que sofremos por causa do nosso orgulho. Ele é filho direto do egoísmo e da ignorância. Veja bem, do egoísmo e da ignorância. Lembre-se do sapo do poço. Ela é a exacerbação do eu. É aquele sentimento que nunca nos deixa à vontade. Momento algum. Principalmente quando estamos diante dos outros. E que acaba perturbando os outros. Porque nós invadimos com o nosso orgulho até o direito das pessoas que vivem conosco. Por isso ele é extremamente perturbador. Primeiro porque o orgulhoso vive se comparando durante as 24 horas do dia com as pessoas com quem eles convivem. Ele quer ser o primeiro, ele quer ser o mais importante, ele quer ser, se possível, o único. Não se contenta com menos e por isso quer sempre mais. Se está em companhia de alguém, quer ser o mais bonito, o mais inteligente, o mais poderoso, o mais capaz. Mas ainda não fica satisfeito. Quer provar isso e trata os outros com arrogância, com desprezo, com ar de superioridade para se sentir superior, para se sentir que está bem consigo, porque é o maior. O orgulhoso realmente sofre mais do que a pessoa que não alimenta tanto orgulho. Porque todos nós temos, evidentemente, uma parcela de orgulho em nossa vida, em nossa maneira de ser. E é nisso que devemos tomar cuidado. O orgulhoso não pode deixar que ninguém se coloque à sua frente. Tudo que faz, e tudo faz, para que isso
aconteça, para que ele esteja sempre em primeiro lugar. É por aí que nós podemos perceber, na nossa conduta diária, até onde vai esse orgulho negativo que nos fere a alma e atinge as pessoas que estão em torno de nós. Mas se o orgulhoso não puder se colocar à frente, se outros entram à sua frente, se outros se mostram maior ou melhor do que ele sofre muito, ele agride as pessoas. E ele se agride, porque não pode permitir que isso aconteça. Então ele se sente um sentimento de culpa por não poder impor-se aos outros. Ele acha que ele está falhando. E assim também ele atinge a sua autoestima, demonstrando essa impotência, essa incapacidade de, pelo menos, parecer o melhor. Por isso é que o orgulho nos deixa sempre ferido, sempre machucado com as nossas próprias agressões, a nós mesmos, que estamos procurando viver em paz, mas que não sabemos lidar com os nossos sentimentos e por isso nos agredimos. O orgulhoso sofre muito com a vitória dos outros. E isso aí realmente é uma forma de nós nos conhecermos. Basta que alguém elogie fulano ou cicrano e ele se sente diminuído. Toda vez que alguém elogia uma pessoa diante dele, ele se sente até agredido, até diminuído, porque está vendo o conceito da pessoa crescer diante dele. E também ele se alegra, claro, com a derrota dos outros. Ele se alegra com a derrota, porque ele está numa situação confortável, melhor. E sofre com as conquistas alheias. Quando a pessoa obtém uma conquista importante na sua vida, ele pode e deve perguntar a si mesmo: por que não eu? O que ele está pensando? Que é melhor do que eu? Basta que alguém deixe cumprimentar na rua, por exemplo, porque não o viu, e isso é uma coisa natural, uma coisa que acontece, e ele já se sente ofendido, porque ele acha que não estão dando para ele a devida atenção, que tem que ser uma atenção muito especial, é claro, porque ele é ele. Por isso está sempre armado, está sempre pronto a se defender, mesmo, veja bem, mesmo que não exista ameaça. Ele vive o tempo todo preocupado com as mínimas coisas que possam comprometer o seu lugar de destaque, o lugar que ele escolheu para ostentar a sua pretensa superioridade. E em razão disso, o que mais aparece no orgulhoso é a vaidade pessoal. Vive permanentemente preocupado com a sua aparência, com o seu nome, com o seu renome, ou seja, com a opinião que os outros têm sobre ele. E se recebe uma crítica, se alguém faz uma crítica ou fica sabendo que alguém criticou, aí ele se revolta, ele sofre intimamente. E quando não pode fazer nada para tapar a boca do crítico, novamente ele se revolta contra si mesmo, porque foi incapaz de defender o seu nome, de defender justamente a si mesmo, que ele considera superior aos outros. Ele se preocupa em aparecer, em tomar os primeiros lugares, onde quer que esteja. Ele investe sua vida naquilo que o promove socialmente, quer dentro da sua família, no âmbito dos seus familiares. A sua opinião tem que ser melhor, a sua presença tem que ser mais notada. Ou no local de trabalho, então, em relação aos seus superiores, aos seus inferiores, aos seus subordinados, por exemplo, aos seus colegas, ou no círculo das relações de que ele participa. É claro que um orgulho exacerbado, um orgulho ferino, acaba afastando os outros dele. Ele acaba
ficando mais isolado justamente porque não é aceito pelo comum das pessoas. No entanto, se esse impulso é muito pronunciado da pessoa, ela logo ganha simpatia por isso, por parte dos outros. Porque ele, de certa forma, até se sente bem, porque não quer se misturar com os demais, é claro. O lado mais negativo do orgulho é a forma como o orgulhoso trata as pessoas. Ele não mede consequência contra os seus atos. Ele quer estar confortável. Desde que isso aconteça, está tudo bem para ele. Ele considera dono da verdade, como o sapo do poço. Costuma humilhar os outros. Aproveita principalmente dos mais simples. Quanto maior a distância que separa ele dos outros, mais pronunciada se torna a sua superioridade. É aí que existe a sua zona de conforto, quando está por cima. Suas manifestações mais corriqueiras, portanto, são a arrogância e a soberba, as expressões mais ferinas do orgulho. Arrogância e soberba. Não aceita críticas, mesmo que essas críticas sejam verdadeiras. Mas ele ama os elogios, principalmente os falsos elogios, aqueles que procuram enaltecê-lo, aquele que procura mostrar que realmente ele é superior, ele é melhor. Vejamos se não estamos aí entrando nessa faixa de compreensão da vida e de si mesmo, para não nos ferirmos, para podermos ser mais humildes. Porque Jesus ensinou a humildade. Jesus foi o modelo da humildade. Ele combateu o orgulho em todas as ocasiões que ele pôde. Ele ensinou que a humildade é fundamental para vivermos bem conosco e com os outros, e com a vida. E sem humildade, nada de bom se aprende. Nada de bom realmente a pessoa aproveita para si e para aqueles com quem convive. Jesus, por exemplo, nasceu num povo pobre, numa cidadezinha, sem qualquer projeção política ou social, numa família de trabalhadores. E só podia se orgulhar das qualidades morais que ele tinha, da fé que cultivava em Deus e sua vida honesta e simples. Esse é um orgulho positivo. A história de Jesus começa no seu nascimento, na manjedoura, e a morte abandonado entre ladrões numa cruz. Veja a condição que ele se colocou para poder enaltecer a humildade. Escolheu para apóstolos pessoas tão simples como ele mesmo. Evitou contato com os ricos e poderosos o mais que pôde. Enalteceu o valor espiritual dos pequenos atos, como o caso da viúva, que depositou a menor moeda no vaso do templo, e ele chamou os discípulos para a atitude da viúva, mostrando que aquela realmente era a maior doação, porque ela doava do coração. Ela doava do que lhe faltava. Estimulou seu povo a orar no silêncio do quarto humilde, em prejuízo da suntuosidade do templo. Para falar com Deus não era preciso ir ao templo. Não era preciso orar diante do altar do templo. Falava-se em qualquer lugar, até no mais humilde quarto em que a pessoa se descansava, dormia. Perguntado pelos discípulos quem seria o maior no reino dos céus, Jesus respondeu que seria aquele que se conduzisse como criança e que se fizesse o servidor de todos, arrematando com esta frase: o Filho do Homem veio para servir e não para ser servido. Então nós vemos por aí, na verdade, que esse orgulho que nós falamos, que Jesus combateu, que a doutrina espírita também combate, é um orgulho negativo. Não é aquele que nos engrandece por dentro, é aquele que procura nos engrandecer por fora. É diferente. Por engrandecer por dentro é estar bem consigo mesmo, é se sentir feliz e querer que outros se sintam
como a si mesmo, querer o bem para os outros. O orgulho, portanto, não é essa vaidade boba que faz com que as pessoas se engrandeçam diante dos outros, com qualquer tipo de manifestação, seja de ordem material, com a riqueza, com a ostentação, com o luxo, com a vaidade, com o poder. Não é essa. O orgulho verdadeiro do bem é aquele que nós cultivamos no silêncio da nossa alma, com o bem que sentimos, com os benefícios que estamos sentindo que Deus nos propõe para vivermos felizes, estarmos bem com aqueles que estão ao nosso lado. Vamos pensar nesse tema, é muito importante na nossa vida, no dia a dia. Se nós olharmos para as nossas atitudes, se nós procurarmos medir no dia a dia como vivemos, qual é o nosso tipo de relação com as pessoas que estão ao nosso lado, sejam aqueles a quem estamos subordinados, sejam aqueles a quem comandamos, sejam aqueles nossos amigos, nossos parentes, sejam os estranhos. Nós vamos medir a quanto anda o nosso orgulho, a quanto anda a nossa paz interior, para podermos, na verdade, viver com o coração voltado para o bem e viver assim plenamente em paz. Agradecemos a sua atenção e esperamos voltar aqui em breve. Que Deus nos abençoe.